Olá, eu sou Cláudia Carnevale e estamos aqui de volta no Portal do Saber, no Papo Jovem. E hoje, novamente, com o Luciano e com o Gustavo, trazendo um pouquinho mais das experiências que estão sendo irradiadas aí junto a esses jovens, junto às comunidades. Luciano que é do Fórum, ele é membro do Fórum Estadual de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente. Conta um pouquinho como que essas boas experiências, né, não só que a gente já discutiu bastante aqui, ele traz sobre a questão, sobre a própria questão da defesa, da fiscalização, mas como chega também no fórum as boas práticas, assim como o Gustavo já contou aqui pra gente, vai contar um pouquinho mais. Muito rapidamente, obrigado mais uma vez, e dizer que as experiências boas é o que tem, inclusive, nos motivado dentro desses espaços, principalmente quando tange a questão de fato e a participação deste protagonista infanto-juvenil. Não dá para nós ainda continuarmos com a falácia de fazer para o jovem, mas temos que fazer com os jovens. Eles são os protagonistas de fato para isso. E algumas me motiva aqui refletindo um pouco algumas lembranças de alguns seminários que nós realizamos, né? Nós tivemos uma experiência, por exemplo, onde nós tivemos um seminário que íamos para o estado do Rio de Janeiro, né, discutir uma questão da região sudeste do país, sobre a questão da participação desses jovens, articulação e tudo mais. E nós levamos, em média, 30 jovens, adolescentes, para o Rio de Janeiro. Então foi super interessante que a maioria deles não tinham a experiência de ter viajado de avião e tudo mais, então foi uma experiência muito rica e também ao mesmo tempo triste, mas ao mesmo tempo porque nós tivemos que exercer de fato aquele direito daqueles meninos e meninas que ali estavam. E eu lembro numa dessas experiências que um dos jovens, uns 2 meses antes da realização do seminário, ele dizia, não, eu não vou poder ir para esse seminário porque eu sou um jovem que moro num abrigo, né, hoje chamado acolhimento institucional, né, dentro da proteção a esta criança, né, e tudo mais. No caso desse adolescente, ele falou, eu não vou, uma que eu não tenho nem certidão de nascimento, outra que eu não tenho documento, né, e eu não vou, não dá para ir. E foi muito interessante essa discussão que nós tivemos na época até com o juiz da Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro, região onde esse jovem estava residindo naquele local, e fomos conversar. Eu lembro que passei quase 4 horas esperando para conversar com o juiz para ter uma liberação de viagem para este jovem poder seguir para esta participação. E quando chegamos no aeroporto, pasme, né, naquele momento, mesmo com autorização judicial, a companhia aérea naquele momento também queria impedir a participação daquele jovem, né? Nós precisamos passar por um processo também de cidadania, de exercer direito, que eu tive que ali colocar para eles que se não fosse cumprida aquela ordem, porque nós estávamos com uma ordem só do juiz, mas não tinha um RG, não tinha um documento, nada, e quem provava que era aquele menino, né? Ele falou, não disse, tio, não disse que eu não iria? Nós falamos, não, você vai, né? E aí fui conversar com o gerente da companhia e explicar para ele, olha, você tem 2 opções, eu posso acionar a polícia aqui para fazer cumprir um direito, ou você seguir em frente, porque eu estou aqui responsável, inclusive por ele, eu tive que ir numa espécie de responsável legal por ele, né? E com o objetivo de retornar também com esse menino para o local. Então a companhia acabou liberando e ele foi. E mais felicidade para nós foi quando nós chegamos no estado do Rio de Janeiro e que lá a discussão que fomentava e que só tínhamos doutores naquelas mesas, né, pessoas de renomes e tudo mais, de última hora nós mudamos a estratégia de quem seria nosso representante para falar na mesa. Não foi nenhum dos doutores que estavam pensados, mas sim aquele jovem que estava sendo barrado e ele foi. E foi a melhor representação que nós pudemos ter naquele momento. Então foi de grande alegria, né? E além de tudo, nos trouxe assim uma satisfação imensa que os 4 estados que estavam representados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? E São Paulo, estavam ali, ficaram muito contentes com essa participação. E nós saímos de lá, assim, realizados, né? Então,
Um outro caso, foi muito rapidamente, foi o último seminário também que ocorreu na cidade de Arujá, e que ali do que estava pensado, dos debatedores que estariam debatendo as discussões, estava pensado dentro da organização do fórum. E foi desconstruída tudo lá pelos próprios jovens, quando trouxe uma jovem, uma menina, que trouxe a discussão de gêneros, né? E a participação da mulher dentro desses espaços que não eram bem vistos. E foi muito rica, né? Rica não pelo que nós ouvimos, mas rico principalmente pelo que foi a participação daqueles outros meninos e meninas que se integraram naquele debate. Então, para nós é muito... de grande alegria. E já aproveito, né, já faço aqui rapidamente um convite, tendo um especialista aqui em fotografias, né, e que tem transformado a realidade das nossas meninas e meninos por aí afora, no próprio seminário que nós vamos ter do Fórum Estadual dia 23 e 24, eu já faço convite para que você possa registrar esse momento e registrar para além que nós possamos também divulgar esse registro a partir do seu trabalho. E essa é a integração que eu gostaria e já faço convite. Então, perfeito, tá vendo? Isso é Portal do Saber, isso é Papo Jovem. E, Gustavo, conta então pra gente, pela sua experiência, né, como que tem sido essa irradiação, dessa transformação pela fotografia? Agradecer o convite, eu acho que até interessante eu levar até algum aluno, né, para participar desse espaço, porque acho que enriquece ainda mais para ele e para vocês, né, também. Acho que essa irradiação eu posso estar começando justamente esse aluno que eu pensei agora, que é o Rafael, meu aluno, ele tem 18 anos. E ele chegou para mim no começo do ano, até na instituição, ele que sempre, acho que era... Eu me vejo muito, eu vejo ele muito como eu era mais novo, né? Assim, quando eu tinha meus 17, 18 anos. E aí, ele também não quer trabalhar nos espaços que só oferecem pra gente, que mora na periferia, né? E ele tem essa ideia, né? Tipo, de trabalhar com fotografia, de trabalhar principalmente com o meio ambiente. Acho que esse é o grande exemplo que eu tenho, assim, que é o Rafael. Como que ele chegou lá? Ele chegou lá... muito na dúvida, tipo, eu vou querer... Eu não quero trabalhar nos espaços que me oferecem, porque eu acho que eu posso contribuir muito além disso. E ele tem esse vínculo... A gente mora num bairro que foi construído à margem da represa Billings. Então ele tem esse envolvimento com o meio ambiente. É uma coisa que ele gosta muito. Então ele começou a fazer curso na instituição do Ibirapuera esse ano. Ele tá correndo atrás de construir um próprio projeto social sobre que trabalhe o meio ambiente na região onde a gente mora. Então, acho que o principal efeito assim, que eu vejo é o Rafael, que gosta de fotografia, mas tem essa visão sobre o meio ambiente. Assim. Perfeito. Gente, isso é Papo Jovem. Essa é a nossa ideia no Portal do Saber, né? Nos unirmos aqui, poder levar toda essa experiência grandiosa e que a gente pretende multiplicar cada vez mais. Cláudia, ele me provocou uma coisa, me fez refletir, me lembrou muito do meu início nesse espaço social, nesse espaço, né? Eu lembro quando lá em 2004, né, que eu começo a me efetivar mais efetivamente na questão social, eu trabalhava eu sou protético e trabalhava com transporte aéreo, né? E de repente eu recebi o convite para ir para o Conselho Tutelar. Então foi uma reviravolta que eu disse assim, o que eu fiz? Mas se eu tivesse refletido e pensado naquele momento, eu não sei se eu faria. Mas eu confesso uma coisa, que enquanto ser humano, enquanto pessoa, eu sou uma pessoa muito melhor, em aprendizado ainda. Então, agradeço muito pelo que ocorreu. Então, eu acho que o que você fala dentro desse se ver dentro desse trabalho social é algo que é contagiante. Parabéns. Parabéns, parabéns. Papo Jovem.